Oi, gente, estou aqui com a Paola Geometti, a Paola, que é a autora do Destino do Lobo, o Código das Águias, o Chamado dos Bisões, e hoje ela está lançando aqui o Draco E a elite dos sobre... dragões dourados. E a Elite dos Dragões Dourados, sobre o qual a gente vai falar já já. Mas antes disso, Paola, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o início, sobre como você decidiu que seria escritora, o que te levou a esse mundo. Conta pra gente um pouco sobre você. Então, a natureza sempre foi o palco, assim, para o prato cheio para eu começar a escrever. Então, tudo que eu escrevo sempre a natureza está envolvida de alguma maneira, né? E alguma coisa relacionada ao misticismo também sempre esteve presente no meu livro, mesmo que de forma meio que indireta. Porque, como eu cresci no meio do mato, eu sempre via tudo com um pouco de misticismo, né? Então, por exemplo, uma trilha que eu fazia sempre tinha o objetivo de trazer algum tesouro, que fosse um osso de um animal, um crânio de capivara, um, ou sei lá, um bicho morto, uma flor diferente. Então, tudo era um prato cheio para eu começar a escrever e ter ideias, enfim. Para mim, a minha vida na minha infância foi o melhor caminho para eu começar a escrever foi entrar no mato e imaginar dragões, imaginar que os animais falavam. E eu era meio maluca. Mas até hoje eu sou, né? As melhores pessoas são. Não é isso? Meio doida, mas tudo bem. Você falou infância mais ou menos 8, 7 anos? Ah, então, por aí, eu cresci no mato a partir dos 8, 9. Tá. Então, acho que essa foi a melhor parte da minha infância. Entendi. Né? Que até colecionava, eu não sabia, mas eu colecionava. Minha mãe pode confirmar. Fotos de macumba, porque eu não sabia que era foto de macumba, mas tudo bem. Então eu cheguei no meu terreno, era uma beleza, era coberto de mato. Aí eu cheguei lá, vou explorar, começava, tinha cipó, eu me pendurava, era uma maravilha. De repente eu falei, caramba, meu, aqui tem um tesouro, um monte de negativo de foto, moeda. Aí eu comecei a colecionar tudo dentro de um baú. Aí um dia minha mãe achou o baú. E aí jogou tudo fora, né? Eu fiquei mó triste. Não sabia que aquilo era, né, assim, despacho, enfim. Mas tudo era motivo de alegria. Sim, com certeza. Você se lembra das suas primeiras leituras? O Monstrinho Medonhento do Mário Lago foi um dos primeiros livros que eu li, que era maiorzinho, né? E foi na terceira série, eu lembro. Foi um dos que eu mais gostei na época. Ah, que legal. Nessa época. Porque senão minha leitura mesmo era só voltada para enciclopédias de animais, que eu era viciada, eu lia tudo que era de animal, dinossauro. Ah, muito bom. Já que a gente já está falando de animais, eu já vou agora perguntar algo sobre o Draco. Porque é o seguinte, eu li, né, as Fábulas da Terra, até comentei na resenha que eu fiz que eu achei muito legal porque me levou àquela que eu gosto muito, o livro da selva, Mowgli, Sim, as Mowgli. fábulas de animais. E aí você fez sobre os lobos, fez sobre as águias, sobre os bisões. E agora a gente foi para um animal místico, que é o dragão. Isso. E aí eu quero que você fale um pouco sobre essa mudança. Saiu dos animais reais para ir para o mundo da fantasia mais, vamos dizer assim. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Falo. Na verdade, eu sempre escrevi coisas relacionadas à fantasia. Só que para entrar no mercado editorial brasileiro, eu tentei começar pelo que era mais diferente. Porque não era todo mundo que publicava livros sobre animais, só que voltado para adultos, adolescente e adulto. Que as fábulas geralmente são associadas às crianças, né? Aí eu falo, a gente cresce e continua gostando de animal, então o que a gente vai ler sobre eles, né? Aí eu escrevi o Fábulas da Terra com essa intenção, de atingir um público maior, e eu gostei muito de escrever. Aí, conquistando um determinado público, eu falei, bom, então agora está na hora de começar a mexer no que eu já tenho guardado, coisas que eu já trabalhei. E o Draco, eu trabalhei escrevendo ele quando eu tinha 16 anos, né? Então, eu escrevi ele praticamente no ônibus voltando da escola. Eu escrevia, né, não tinha a tecnologia ainda, então eu ia lá na mão, fazendo os rascunhos e depois eu passava limpo para uma outra folha melhor. Entendi. Porque no ônibus você não consegue muito, né? Sim, sei bem. Então.
É interessante, porque sendo o seu último livro, na verdade, é a sua ideia mais uma das primeiras, se a gente for, Se né? for pensar, o primeiro livro que eu escrevi, eu até publiquei faz pouco tempo nas redes sociais, né? É um livro sobre golfinhos. Eu escrevi com 11 anos. Não, eu escrevi com 10, publiquei com 11. Com 11 ou com 12 eu publiquei, agora eu não lembro, mas tudo bem. Foi em 96, é só fazer as contas. Aí, esse livro foi o início, né? O start para eu ver que eu queria ser escritora mesmo e estava certo. No fim das contas, eu sempre escrevi, só que eu fui só levar mais a sério mesmo com o Fábulas da Terra. Então eu tenho muita coisa escrita, né? Mas o Draco é um dos meus xodós. E foi quando eu escrevi, quando eu era adolescente. Então, Entendi. Você sempre escreveu e também desenha. eu desenho também. No Draco as ilustrações são... Então, no Draco, na verdade, é que ainda eu não mostrei pra vocês, mas é um livro que não tem ilustrações, né? tá. Ele não é igual Fábulas da Terra, que a proposta é outra também. É atingir de uma forma diferente, né? Sim, sim. E já que a gente está falando de atingir de uma forma diferente, a gente está acostumado aí com dragões que saem destruindo tudo e eles são tratados como meio que armas, né, nos filmes e séries e tudo mais. Não é isso que acontece no seu livro, né? O Draco aí tem um propósito totalmente diferente. Fala um pouco sobre o personagem Draco e sobre o Zezé. Então, a proposta desse livro, na verdade, não foi trazer aquele dragão que está todo mundo acostumado a ver, né? O Draco, ele é um personagem que foi criado para mostrar o outro lado de um dragão. Então, o Draco, ele é um personagem completamente subjugado por uma criadora, uma mulher que cria ele. E, na verdade, essa mulher, né, ela tinha um intuito maior em criar esse dragão para poder fazer uma coisa ali por trás, que eu não vou dar um spoiler, né? Mas o intuito com que ela criou esse dragão, ela percebe que ela não vai conseguir atingir, porque ele não nasceu como ela queria, ele não é aquele dragão catastrófico que as pessoas estão acostumadas, né, a ver e tal. Então ela começa a maltratar ele muito, porque ele é um dragão manso, questionador, ele é filosófico, ele adora coisas assim sutis, né? E ele gosta de ser carinhoso. Então ele é uma outra vertente do dragão. Quando a personagem que cria ele, né? Eu até dei um nome assim engraçado, porque ela é um personagem muito caricato, é a Creonice que cria o Draco. Inclusive ela deu esse nome para o Draco porque ela assistiu o Dragonheart quando era criança e tem o Draco, e ela era a única referência que ela tinha de dragão e foi daí que ela tirou o nome. Então o Draco, ele acabou ficando muito solitário até que ele conhece uma mosca, né? Aqui tem até a gente fez uma brincadeira, né? A Cláudia fez a mosca e ela tem o velcro, né? Aí você pode colar no dragão. Ficou muito legal. Pode ver. E aí o Draco conhece uma mosca e essa mosca vai mudar completamente a visão desse dragão. Porque enquanto ele é criado dentro de um moinho fechado e subjugado, a mosca vem e fala: pô, você não tá vendo o que essa mulher tá fazendo pra você? A mosca é todo aquele lado daquilo que você quer falar. Sabe? É aquele lado que a gente pensa e gostaria de estar gritando para o mundo. Eu não concordo com isso, eu acho isso um absurdo, não sei o quê. A mosca é assim, só que ela fala pelos cotovelos e ela faz o dragão perceber que ele não é bem tratado, que ele nunca vai conseguir ser aceito pela tia dele, que é essa tal Creonice. E ela ensina ele a voar. Então o Draco, ele não voa como um dragão normal, ele voa muito rápido, né, com as asas muito rápidas, como uma mosca. Né? Tenta imaginar algo mais ou menos assim, eu sei que é difícil, mas aí a mosca incentiva ele a sair daquele mundinho, né? E aí começa toda a história que tem a ver com a elite dos dragões dourados, e vocês vão conhecer. Essa voz
que ninguém vê, só ele, num período de mudança total, a gente pode considerar uma metáfora da transição da infância para a adolescência e nossas mudanças interiores? Ah, com certeza, porque por um lado, o Zezé, que é a mosca, inclusive as moscas têm nomes de moscas, né? Então, ele tem muito nome com Z, que lembra sons de mosca. E o Zezé, ele... Desculpa, gente, o que você perguntou mesmo? Sobre se a gente pode considerar o Zezé como uma metáfora. Ah, isso, é verdade. Com certeza, porque no começo ninguém sabe da existência da mosca, né? E ela é um segredo, praticamente. Então dá para você interpretar também, de certa forma, que a mosca ela é um subconsciente ou então uma consciência do dragão tentando dar ali força para ele. Só que ao longo da história você vai ver que a mosca ela realmente existe, que ela só estava escondida no ouvido do dragão e inclusive ela voa com o dragão para não ser comida por andorinha, né? Então ela morre de medo de voar ao ar livre. Olha que... Então ela realmente existe, só que por um lado parece uma subconsciência ou às vezes alguém falando no seu ouvido, né? No livro. Entendi. Então a gente tem um dragão adolescente, temos o Zezé e o papel dos humanos no história. livro. Então, o Draco, você tem, que você falou, um dragão adolescente. Você vai conhecer o Draco desde o momento que ele nasce até a idade adulta. Então o livro tem essa transição. Os adultos não, os seres humanos, né, na história, eles fazem parte como personagens normais, né? Os dragões eles têm as suas próprias sociedades onde eles se reúnem, tanto é que aqui tem um dragão branco que ele faz parte da elite, né, e da sociedade dos dragões brancos. Aí tem os dragões azuis, essa também é um dragão branco, né? E o dragão dourado. E o que acontece? O Draco ele pertenceria à elite dos dragões vermelhos, né? Bom, só para explicar. Os dragões, eles têm sociedades próprias, só que eles se misturam com as pessoas. Então, as pessoas, se elas quiserem, elas podem meio que criar esse dragão, se o dragão permitir, né? Então, por exemplo, tem alguns personagens que têm dragões. Então, esse dragão, ele faz uma parceria com essa pessoa e eles acabam sendo como se fosse um animal de estimação e uma pessoa. Entendi. Né? E assim, só para esclarecer, quando vocês virem falar do nome bruxa na minha história, é o contrário de Harry Potter, porque quando eu escrevi, né, faz muito tempo. Então, para mim, a bruxa era aquela pessoa que não era estudada, que não tinha muita formação e assim, era uma pessoa como se fosse, que estudou o básico do básico e sabe escrever. O feiticeiro é o acadêmico, é aquele que já estudou, que já, né, manja do assunto. Então, a mulher que cria o Draco, ela é bem, assim, ela é uma bruxa e ela se acha um máximo. Então, tem uma paródia aí, né, não importa. Os feiticeiros não chegam aos meus pés, né? Então ela é mais ou menos assim, só para explicar um pouquinho, na hora que vocês forem pegar o livro. Entendi. Quando você fala que a bruxa que criou o Draco, não é a criação no sentido apenas de acompanhar o crescimento dele, ela realmente criou, ele não nasceu de uma forma natural, do ovo do dragão. Isso, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Draco, ele não nasceu de um método convencional, né? Ele não foi criado de um método convencional como do cruzamento de um dragão com outro. Porque a dona Creonice da história, ela tem uma intenção aí, que eu falei que não ia falar, mas eu vou comentar só por cima. Um pouquinho. Um pouquinho, de leve. uma pincelada. A Creonice, ela, por querer sempre se mostrar superior às pessoas, ela quis entrar para uma máfia de feiticeiros. Só que para entrar para essa máfia, eles riram da cara dela e falaram assim, você só vai entrar aqui quando você conseguir fazer vida do nada. Então tá bom. Aí ela foi lá e ela deu um jeito. Aí o que ela fez? Ela usou da magiquímica, que vocês vão conhecer na minha história também, que é um termo que eu criei na época,
para juntar magia com alquimia, que a magia, eu digo, é mais palpável, né? Você tem lá os ingredientes, tal coisa, tal poção, tal não sei o quê. E a magiquímica, ela seria mais a parte, juntar magia com alquimia. A alquimia é mais espiritual, então existem ingredientes que são espirituais e energéticos. Por exemplo, o amor, o ódio, os sentimentos. Então a ideia é, com a magiquímica você consegue complementar ingredientes que estão faltando na sua poção. Então ela conseguiu criar o Draco através da magiquímica. Por isso ele não nasceu de um jeito comum. Tanto é que vocês vão ver que ela começa a fazer umas recitações e tal, e ela quer chamar uma alma penada para ir lá, entrar no ovo, enfim, né? E aí dá o que dá e nasce o Draco do jeito que ele é. Então ele não, por isso que ele chama ela de tia e tem um carinho por ela como se ela fosse uma mãe adotiva. Só que ela despreza ele completamente. Entendi. Né? Se fosse para falar o tema que mais tem a ver com a obra como um todo, você diria que é amizade, é autoconhecimento, o que seria? Então, como se passa numa fase em que o dragão ele está saindo de um casulo para poder aprender a se tornar ali a mariposa, né, a borboleta, eu acredito que tenha muito esse pedaço aí do crescimento, de também aquela coisa da importância, o elo de amizade, o autoconhecimento, né? E você falou outro termo também? Amizade, porque eu pensei eu falei em os dois. Zezé. Isso, Não, tem muito forte essa parte de construir um elo de amizade, quase uma irmandade, e ao mesmo tempo de autoconhecimento, autoaceitação, porque o dragão ele não se aceita, porque ele justamente não é como a criadora dele queria que ele fosse. Então ele não tem muita referência. O que é um dragão? Como que eu tenho que ser? Então é um pouco dos problemas que a gente já enfrentou, enfrenta até hoje, se for parar para pensar, né? Que a gente duvida da gente mesmo, das nossas capacidades. Então, eu era assim, eu falo abertamente, para mim, a minha adolescência era o Draco. Eu morria de medo de tudo, eu era bicho do mato, eu me escondia atrás das pessoas. Pensa, me esconder atrás das pessoas para falar um oi, eu era assim. Então, aí eu acabei trazendo isso para a história. Então você já me respondeu a próxima pergunta, porque eu ia perguntar justamente isso. Quanto de você conseguia ver no personagem? Eu me vejo muito no Draco, porque ele é aquele lado meigo que acredita em todo mundo. Vão passar a perna nele, vão fazer ele sofrer, só que ele vai aprendendo ao longo do tempo. Aí chega um momento em que um amigo vem e fala, você tá vendo? Aquilo que você cresceu acostumado não é normal, tá? Uhum. Você cresceu acostumado a falarem assim com você, mas não é normal. Aí ele começa, opa. Então, ele começa a criar a opinião própria, que era o que ele não tinha. Entendi. Muito legal sobre isso, porque muitas vezes a gente realmente convive com aceita abusos e esse tipo de coisa, achando que isso é normal porque, vamos dizer que está incrustado na sociedade, mas não é. Então acho que é uma reflexão muito boa que você traz. Né? Que na sociedade a gente está acostumado a ser muito treinado a ser comportado. Então, isso é um treino, né? Que, você está descontente? Fica quieto. Não pode, vai ficar feio. Nanana. Principalmente as mulheres sabem, né? Que a mulher, geralmente... eu não sou feminista, tá? Mas eu sou mulher, então eu sei. A mulher não pode isso, não pode aquilo. A gente escuta muito, né? Hoje está melhorando. Ainda não está tão bom, mas a tendência é melhorar. Então, eu acho que essa coisa de tentar limitar o seu universo é muito característico do adulto, né? Que o adulto faz isso com a criança. Tem muitas crianças que hoje em dia têm outro método, que o adulto faz a criança dançar, faz a criança cantar, e o adulto bate palma e ela se sente o máximo. Eu acho que esse é o caminho, né? Agora, se você é uma criança que, por exemplo, é reprimida, ou o adulto vai lá e fica, que ridículo, não sei o que, por exemplo, essa criança, acho que ela vai ser muito acanhada, ela não sabe o que é bom,
que tudo que ela fizer não vai ser legal. Não é só a história do Freud e o cocô, não, viu? Ah, que a criança, né, reprimiu o cocô, a criança vai se sentir reprimida. Não é só essa fase, não. Se você rir de uma criança enquanto ela está produzindo alguma outra coisa, que seja um desenho, ou que seja uma história, ou ela dançando, você vai acabar... Eu falo isso porque, não foi minha mãe, lógico, né? Mas meu pai, ele me reprimia muito. Então eu falava, ai, olha que ridícula, não sei o quê. E eu tinha vergonha de cantar e dançar. Até hoje. Na verdade, cantar hoje eu até canto alguma coisa. Mas isso marca muito. Então, o Draco, ele tem muito dessa coisa, sabe? Será que o que eu tô fazendo é bom? Será que eu tô fazendo é ruim? E a mosca vira um guia, né? Aí ele começa a pegar a manha do que é melhor para ele. Toda criança devia ter uma mosca dessas. Todo mundo, né? Todo mundo, é Até verdade. Até eu queria uma mosca dessa. Eu também queria. Acho que eu vou pegar sempre pra mim. Bom, eu tenho certeza que esse vai entrar pra minha lista de dragões favoritos. Eu tenho um que eu gosto muito, que é do filme A Espada Mágica, que é que são dois, na verdade, né? O Cornwall e o Devon, um dragão de duas cabeças. Uhum. E aí, por que eu tô falando dessas coisas? Porque eu quero saber de você, do universo. Filmes, livros, quadrinhos. Você tem algum dragão favorito? Olha, eu gosto muito do Mushu, da Mulan, que eu acho ele super divertido. Só que assim, do universo de dragões mais sério, né? Eu gosto muito do Draco, do Dragonheart. Então foi uma ótima homenagem, né? Tem uma homenagem aí por trás, né? E para fazer uma piadinha também. Sim. Que a Crionice assistiu Dragonheart, então vai ser Draco o nome do dragão dela. Entendi, perfeito. Paula, te agradeço demais pelos esclarecimentos, pelas informações. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!